Olá, somos alunos do 7º período de agronomia do IF Campus Uruçuí. Eu me chamo Fábio Resplandes. Me chamo Marliane Souza. Eu me chamo Denilson Viana e hoje na disciplina de fitopatologia iremos falar sobre o milho. O milho é uma doença causada por micro-organismos conhecidos como homicetos. Esses micro-organismos são semelhantes aos fungos, só que apresentam algumas diferenças estruturais. Enquanto que os fungos apresentam quitina na sua parede celular, os homicetos apresentam celulose. Eles também pertencem a reinos diferentes. Enquanto que os fungos são do reino fungi, os homicetos, também chamados de pseudofungos, são do reino cromista, assim como as algas. Eles costumam se propagar em ambientes com temperaturas baixas e umidade alta. A temperatura ideal para a propagação desse tipo de micro-organismo é em torno de 20 graus Celsius. Eles são polífagos, ou seja, atacam diversos tipos de culturas. Podemos citar as videiras, as cucurbitáceas, como melão, melancia, abóbora. Atacam também a alface, a couve, algumas grandes culturas como soja e milho, embora o impacto no milho não seja tão grande na nossa região, assim como também atacam plantas ornamentais. Eles atacam todo o estágio de desenvolvimento das culturas, sendo comum serem encontrados nas folhas, mas também podem ser encontrados nas flores e também nos frutos. Eles se manifestam na forma de um mofo acinzentado na parte inferior da folha. Esse mofo é composto pela eflorescência do fungo. E na parte superior vai apresentar pequenas pigmentações amareladas, que com o passar do tempo, se não for feito o controle, vai aumentando de tamanho em sentido às nervuras. E com o passar do tempo, essa clorose vai dar início a uma necrose. Bom, e dando sequência ao tema abordado, eu vou falar sobre o ciclo da doença, principalmente dando ênfase na cultura do sorgo, que é uma cultura que é bastante cultivada aqui na nossa região do Piauí, na qual, no sorgo, a doença é causada pelo patógeno Peronospora floresca sorgo, na qual o seu ciclo ele começa quando os esporos do patógeno presentes no ambiente do solo em uma condição adequada de temperatura e umidade para ele se desenvolver. Os esporos germinam por um tubo germinativo e invadem a raiz da planta de sorgo. Após essa penetração, o micélio do patógeno ele cresce para a parte superior da planta, colonizando assim o tecido meristemático e induzindo uma clorose foliar na planta de sorgo. Os zoosporos eles são formados em folhas de plantas de sorgos por uma infecção sistemática e são liberados no solo quando a folha de planta de sorgo se rasga através do vento e são disseminados no solo ou então através de restos culturais que funcionam como oosporos de resistência. Os oosporos eles podem sobreviver por vários anos no ambiente do solo. E são provavelmente a primeira fonte de inóculo do patógeno. Entretanto, a infecção ela não ocorrerá se a planta de sorgo estiver em um ambiente de solo de baixa temperatura. Isso porque a temperatura ela vai influenciar diretamente no desenvolvimento do patógeno. Já os conídeos, eles são estruturas que são formadas em folhas de plantas cloróticas e são disseminados para plantas sadias adjacentes, ou seja, aquela planta que vai estar ali próxima àquela planta que foi infectada, e dando início assim o ciclo secundário da doença. A disseminação dos esporos, ou conídeos, ela se dá através de água, ou pela chuva, ou então através do vento, que vai levar ali os esporos do patógeno, ou conídeos, para outras plantas que estejam ali no cultivo. O milho é uma doença que atinge diversas culturas e pode causar diversos prejuízos se não for controlada a tempo. O seu controle exige estratégias integradas para reduzir o impacto da doença, assim também para evitá-lo. E esse controle é feito de diferentes formas. O controle químico ainda é considerado como uma base do controle do milho, pois consiste no uso de fungicidas que são utilizados como preventivos ainda no início do ciclo da safra. E esses fungicidas têm como princípio ativo o cobre, o mancozeb e o clorothalonil. Uma dica super importante
é sempre alternar entre diferentes grupos químicos para evitar a resistência do patógeno. E o controle biológico é feito através de micro-organismos que são usados para controlar o míldio. E eles são utilizados de duas formas. A primeira é induzindo a resistência da planta, que é feita com o micro-organismo Trichoderma raceyiano, e inibindo o crescimento direto do patógeno, que é feito com o micro-organismo Bacillus subtilis. E o controle cultural é considerado também como uma das bases do controle do míldio, pois consiste no monitoramento da lavoura até a remoção de restos culturais que fica ali naquele campo após a colheita. E também consiste na retirada de materiais infectados que estão na lavoura para evitar a disseminação do patógeno. E a gestão pós-colheita também é considerado como um controle, que consiste na limpeza de maquinários e implementos que são utilizados, e também na limpeza de caixas e locais onde foram armazenados os materiais vegetais.